Os erros cometidos por religiosos para defender as suas interpretações e o perigo disso para o campo leigo, para as pessoas que não sabem. Então, se você ficou interessado, eu sou Adolfo Clair, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre isso. Então peço que se inscreva, assista até o final. Na descrição tem o meu telefone caso queira conversar comigo. Na página inicial do canal você encontra um curso de teologia completo, livre, pagamento único, valor super acessível. E peço que se torne membro do canal. Vamos a mais esse vídeo. Bem, como todos sabem aqui, eu sou um cara formado em teologia, então eu estudei teologia e não quero dar carteirada, mas já dando. E também professor de história e tal, produzindo conteúdo relacionado à história e tal. Então, quais são os erros cometidos e exatamente nessa linha que eu tenho alguma coisa para falar, para compartilhar com vocês. Por quê? O que acontece? Eu já vi muita gente religiosa e atualmente antirreligiosos também, né? Pessoas que se dizem antirreligiosas contra o cristianismo, distorcendo fatos históricos. E isso é um perigo. Certa feita, muito tempo atrás, eu vi um canal de um rapaz, o cara tem muito inscrito, ele falando sobre profecia. Ele distorceu o significado de uma palavra hebraica lá em Daniel 2, para dizer que lá tinha os árabes, né? Ele pegou uma palavra chamada Erev, que significa mistura, né, da estátua, né? Ele pegou a palavra mistura e disse que aquilo lá significava árabe. Ô, vontade de dar uma chinelada nesses idiotas, cara. Vontade de dar uma chinelada nesses caras. Sabe assim? Dá uma vontade de bater nos caras desses. E depois, eu vi pessoas afirmando, por exemplo, nessa mesma linha do Erev de Daniel 2, o cara dizendo, por exemplo, que os quatro cavaleiros do Apocalipse são as cores da bandeira, né? E que o cavalo amarelo, na verdade, não é amarelo, é verde. Tem um vídeo sobre Apocalipse, eu tenho alguns vídeos sobre Apocalipse 6:8 trabalhando dentro do original, então caso alguém queira assistir, é só procurar aí Apocalipse 6:8 Adolfo Clair e você vai encontrar alguns vídeos meus explicando esse tema. Até aí você não tem uma falha histórica, você tem uma tradução ali, mas o cara vai dizer que está errado traduzir para o cavalo amarelo, que não é um erro, tá? É uma possibilidade, talvez a mais assertiva no contexto de Apocalipse 6:8. Mas o cara ele tenta linkar cavalo verde, cavalo não sei o que, cavalo branco, aí ele pega as bandeiras, todas as cores das bandeiras dos árabes e tem lá isso aí. Uma mera coincidência. Talvez sim, talvez não, mas tanto faz. Só que, por exemplo, quando a gente pega nesse ponto dos quatro cavaleiros do Apocalipse significarem as cores das bandeiras dos árabes, não há uma problemática para mim histórica, não há uma problemática, sei lá, exegética. É uma idiotice, mas não chega a ponto disso. Mas, por exemplo, o cara ele distorceu uma tradução de Daniel para pegar uma palavra Erev, tirar ela do seu contexto e dizer que significa o povo árabe ali na profecia, aí você já tem uma forçação de barra interpretativa. Só que isso não é o pior. O pior é quando você vê essa pessoa, pessoas nesse naipe, mencionando e comentando que não foram os romanos que destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e sim que foram os árabes. Quando eu olho para uma coisa dessa, e eu tenho um vídeo sobre isso também, tá? Os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, só colocar aí, você vai ver minha cara quadrada explicando. Quando eu olho para uma situação dessa, sinceramente, quando eu olho para uma situação dessa, eu fico espantado. Porque quando você olha para o conceito historiográfico, você olha para... Veja, lembrando, professor de história falando aqui, né? Professor de história, né? Estuda grego, professor de grego, né? Professor de teologia, dando carteirada. Desculpa dar carteirada, mas assim, estamos falando de metodologia. Quando eu olho, por exemplo, o cara afirmar um troço desse, e aí qual que é a base que o cara pega? Ele pega alguns documentos, alguns historiadores, Flávio Joséfo, entre outros, que dizem assim, porque os árabes foram lá, partes da legião que eram árabes, foram lá e destruíram Jerusalém.
Só que nós temos um erro crasso nesse ponto, não do relato em si. Realmente, árabes entraram em Jerusalém e destruíram. Só que eles fizeram isso a mando de quem? A mando de Tito. Tito, general romano, que posteriormente se torna imperador Tito, né? O que acontece? O que acontece é simples. Os romanos, ao longo do tempo, eles começaram a colocar legiões romanas. Então você tinha a legião romana, ela não só tinha romanos ali, ela tinha árabe, ela tinha parto, ela tinha egípcio, tinha gente de todo o grupo. Então as legiões, elas eram de povos mistos. E é isso que os historiadores estão relatando. Povos mistos. Você tem vários povos, dentre os quais os árabes. Só que, entenda o seguinte, Jerusalém não estava lá intacta, aí os árabes olharam assim, nós vamos lá destruir. Não, quem é que foi lá resolver a situação? Os romanos, porque a Jerusalém era uma região comandada e protegida pelos romanos. Então, para fazer qualquer coisa, eram os romanos que faziam. E isso é desde o ano 50 a.C. com Pompeu. Pompeu, ele chega em Jerusalém, ele entra no santuário, no templo de Jerusalém, e desde então, acho que até antes disso, mas com Pompeu antes de 50 a.C., é que você tem influência romana ali dentro. Depois você tem o Herodes o Grande, né, trabalhando junto com César, depois com Otaviano, para manutenção, para pacificar o povo judeu. Mas chega no ano 70 depois de Cristo, eles não conseguem mais fazer isso. Então a decisão de Tito, a triste decisão de Tito é destruir Jerusalém, matar quase que 1 milhão de judeus, uma quantidade assim absurda. Quem quiser colocar um número exato depois. Mas tudo isso não foi feito por iniciativa árabe, mas sim iniciativa romana, sob o comando romano. E qualquer historiador sabe disso. Qualquer historiador sabe disso. Qualquer pessoa que leia, qualquer documento histórico antigo que você vai ver, vai mencionar foram os romanos. Só que aí você tem um cara na internet interessado em defender o ponto de vista dele sobre interpretação profética. Ele quer inserir um grupo ali como proeminente, mas na verdade eles eram pau-mandados. Os árabes, nesse contexto de 70 depois de Cristo, eles eram pau-mandados. Por isso que não foram eles, e sim os romanos. Porque se os romanos não decidissem dominar Jerusalém, se Tito não decidisse dominar lá e destruir tudo, os árabes não iam fazer nada. Só que você tenta explicar isso pro cara, ele não vai aceitar isso. Ele vai ficar na defensiva porque você está atacando, porque isso é o alicerce da interpretação dele. Entendeu? Para a interpretação profética dele, isso é alicerce. Então ele precisa acreditar ou defender uma coisa que não tem muita lógica ao longo da história. Quando eu digo não tem lógica, não foi sob o comando dos árabes, e sim sob o comando dos romanos. E é por isso que foram os romanos. Entende? Então, o cara ele não vai dar o braço a torcer diante de uma explicação dessa. Por quê? Porque isso vai afetar a base explicativa dele. Entendeu? E aí, você tem uma distorção da história por um religioso. E isso é trágico para quem assiste. Porque imagina, o meu canalzinho aqui é pequeno. Esse vídeo aqui vai dar o quê? Umas 300 visualizações, se der muito? 400? O cara gravava um vídeo falando que foram os árabes que destruíram Jerusalém, dá 5 milhões de visualização, dá 500 mil visualizações. E é uma pena. Porque a mentira, ela tem perna curta, mas corre que é uma desgraça. Não é? Entendeu? Então assim, essa é uma das distorções que eu olho e eu fico muito triste. Sabe, assim, ela não gera um dano tão grande, mas ela é uma problemática. Porque olha como que a pessoa está distorcendo um fato histórico. Um acontecimento, uma abordagem. Ok. Quando a gente vai para os antirreligiosos, a mesma coisa. Atualmente, você tem aí essa galera neo-ateu, né? Para mim, eu não me incomodo nem um pouco com ateus. Porque se você não acredita em Deus, você tem a sua liberdade de não crer, o respeito, e a gente se respeita e segue em frente. Mas quando eu vejo um neo-ateu que não entende nada,
começar a falar um monte de besteira sobre Império Romano e sobre cristianismo, eu fico puto. Certa feita eu fui numa live de um cara aí que é bem grande aí, em menos de 3 minutos de live, a live do cara tinha 3 horas, em menos de 3 minutos de live, o cara já chegou e falou que o cristianismo é criação era uma religião militar romana. Quando eu olhei isso, eu falei, não, Deus me livre, não, onde é que esse cara tirou isso? Vozes da cabeça dele, né? O demônio, do qual ele não acredita, influenciando ele a falar um troço desse, uma mentira dessa. Você não encontra base para dizer isso. Você não encontra base para dizer que o cristianismo é uma religião militar romana. Porque quando você vai para a história, de fato, e eu não estou falando aqui como teólogo ou como religioso, mas estou falando quando você usa critério histórico, foi o cristianismo que destruiu o Império Romano. Então, como é que o cristianismo é uma religião militar romana se é ela mesma que destrói o Império Romano? Como é que o cristianismo, aquela religião que foi perseguida pelos romanos no primeiro, no segundo e no terceiro século, ela se torna uma religião militar romana? Não tem lógica um troço desse. Mas o cara tem lá seus 150 mil inscritos. Entende? Então não... E veja que esse não é um erro de distorcer a informação, não é um erro só do religioso, é um erro também do neo-ateu, sabe? Do cara que é antirreligioso. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você influencia pessoas e você vai ter pessoas que acreditam nisso. Só porque você falou. E esse é o perigo, porque, querendo ou não, tudo que a gente fala, ele reflete em outras pessoas. Então, ou nisso você cria um bando de imbecil que não tem conhecimento da realidade, tanto do ponto de vista do cara que defende lá que foram os árabes que destruíram Jerusalém, quanto do neo-ateu criando um bando de neo-ateuzinho que não sabe nada de história. Entende? Então, quando eu olho para uma situação dessa, e a gente que se dedica para estudar, para comentar, para gravar o conteúdo aqui, a gente olha para isso, a gente fica triste. Eu fico triste, né? E não tem o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é continuar fazendo o meu trabalho, sentado aqui, gravando vídeos, né? Escrevendo, eu não sou muito de escrever, né? Mas escrevendo, pesquisando, gravando vídeos, trazendo à luz alguma explicação dentro dessa pegada. E para isso, nesse exato momento aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, eu peço que você se inscreva num canal chamado Sagat Historiador. É o meu canal, um canal meu que eu trato exclusivamente de história. Então, o meu apelo é: se inscreva nesse canal, dá um apoio lá, porque lá eu vou estar falando muito sobre o Império Romano, lá eu vou estar falando sobre métodos de pesquisa histórica. Aqui eu falo de métodos de pesquisa teológica, mas lá eu estarei falando sobre métodos de pesquisa histórica, né? Sobre documentação, sobre isso, sobre esses temas, né? História pela história, né? Então por isso que o nome do canal é Sagat Historiador, né? O Sagat é um dos meus apelidos aí nessa caminhada, né? Tem um apelido de Barbarrala, Sagat, já são 1000 nomes, né? Barbarrala é o apelido apologético, né? Mas o Sagat é o apelido mais voltado aí para o tratamento histórico. Então, assim, nos dê essa força, me dê essa oportunidade de expandir esses conteúdos, porque, cara, o ataque é muito grande. E não estou falando aqui como apologista, estou falando como alguém que gosta de história, alguém que busca pela verdade. Como eu disse, o cara é ateu, não acredita em Deus, parabéns, não sei o caminho dele. Mas o cara falar besteira na internet, aí me incomoda. E usar essas besteiras, atacar com mentiras o cristianismo. Pô, se você vai atacar o cristianismo, fale com verdades, use lógica. Mas não vai falar besteira. Né? Vai estudar um pouquinho sobre o Império Romano, pelo amor de Deus. Vai ler. Vai. Não, nós estamos pesquisando aqui na... Aí o cara pega um artefato que é do século 3 depois de Cristo e fala que é do século 3 antes de Cristo. E fala que aquilo foi baseado, aquilo que o cristianismo se baseou. Na verdade, aquilo lá é fruto do cristianismo.
Sabe assim, você olha para uns negócios assim, você chora, cara. Você chora. Você chora. E aí o cara acha que tá abafando, o seguidor dele acha que ele tá abafando, quando na verdade o historiador olha para aquilo lá e fala, meu Deus, mano, como esse cara é idiota. Como esse cara é idiota de falar um troço desse. Entende? E veja que não é um problema unicamente. Às vezes nós cometemos erros também. Só que assim, a questão é, a gente tem que estar sempre revendo nossa argumentação, a gente tem que estar sempre estudando, se aprimorando. Mas vamos fazer o quê? A gente pega, estuda, compartilha os nossos conhecimentos e pede para que Deus transforme, né? Essa é a caminhada. Então agora eu já estou falando como teólogo e cristão, peço perdão, ok? Entende? Mas é uma pena, cara, é uma pena. Né? A internet, ela, graças a Deus, ela deu voz para pessoas, para a gente conhecer pessoas com conhecimento absurdo, mas também ela deu voz aos idiotas. E a gente vai fazer o quê? Seja o idiota religioso, seja o idiota neo-ateu, que não tem porcaria nenhuma para fazer da vida. Então, por isso que eu retomo e peço, se inscreva no canal Sagaz Historiador, dá o apoio, deixa seu comentário lá, compartilha. Né? Eu vou estar falando o máximo que eu conseguir falando sobre história. E assim, é sobre história, não é sobre política. Eu comecei um canal falando sobre política, mas eu desisti porque política não resolve nada. Lendo sobre o Império Romano, grandeza e decadência de Roma, eu falei, não, cara, não adianta perder tempo de falar de política. A gente pode falar de história. História vai ser da hora. Então, se inscreva lá no canal Sagaz Historiador. Dá esse apoio pra gente. Né? Principalmente para mim, que preciso dele. E vamos construindo vamos construindo uma comunidade sadia, madura. Vamos crescendo, amadurecendo como pessoas. Né? Quem me conhece de antigamente vê o quanto o canal mudou, né? O quanto a biblioteca cresceu, o quanto melhorou em iluminação, o quanto melhorou em áudio, a argumentação. A gente tem que continuar crescendo em direção ao céu. Né? E ponto. É isso. E se a gente vai concordar ou discordar, que seja com base em algo lógico e até de certa forma provável, né? Ah, mas a ressurreição de Cristo tem como provar? Não. Não tem como provar. O corpo de Cristo não está mais na terra, está no céu. Então não tem como provar que Cristo ressuscitou se o corpo dele não está aqui. E mesmo se o corpo dele estivesse aqui, como é que a gente faz? Ele já teria virado pó há muito tempo. Então, o que a gente tem é relatos dos sobreviventes, né? Daqueles que escreveram sobre o assunto. Mas isso é um assunto para outro momento, outra história. É uma outra história. Peço que é isso. Então, retomo. Se inscreva no canal Sagaz Historiador. Se inscreva no canal Sagaz Historiador, por favor. Dê esse apoio. Também se torne membro do canal aqui para a gente continuar crescendo o conteúdo, né? Dando esse apoio. E caso queira conversar comigo, o telefone está na descrição. Ok? Um abraço e fui.